Vamos lá, para fazer a ansiedade, nós vamos cortar a parte da frente, transferir o risco da boca e dos olhos e vazar a área dos olhos. E a parte de trás da cabeça, nós vamos manter inteira. Vamos virar o nosso molde da parte da frente da cabeça, do lado do avesso, e fazer a colagem do fundo do olho. Esse fundo do olho não tem no molde, porém é fácil de fazer. O molde é somente cortar um retalho menor um pouco do que a cabeça e fazer a colagem com a cola quente. Pode ser feita com a cola de silicone também. O importante é que essa colagem ela fique muito bem feita, passando cola bem na bordinha, para que na hora que a gente for encher essa cabeça, ela não descole e nem deforme o olhinho dele. Verifica se a colagem ficou bem feita, se nenhum lugar ficou sem cola. Agora vamos unir as duas partes, sobrepondo a parte da frente sobre a parte de trás. Com a linha da cor do feltro, nós vamos fazer todo o caseado da cabeça. Eu utilizo apenas um fio de linha na agulha, mas quem quiser pode estar usando 2 fios de linha também. Eu começo da parte de baixo, mas não tem muita importância de onde você vai começar o caseado aí, porque nós vamos fechar toda essa cabeça. Como eu falei, nós vamos casear fechando toda a volta da cabeça. Já com a cabeça caseada, nós vamos virar na parte de trás da cabeça e marcar aí mais ou menos 1,5 dedo do final do queixinho. Faz a marcação e abre, tá? Separando as duas partes do feltro, para que quando a gente for cortar, não corte, né? Não corra o risco de cortar a parte da frente da cabeça. Vamos abrir mais um pouco esse espaço, deixando o suficiente para colocar o enchimento e introduzir o pescoço. Para fazer o enchimento, eu vou usar fibra siliconada. Na hora de colocar a fibra dentro da cabeça, o importante é que não se faça bolinhas, tá? Eu mantenho a fibra aberta, para que a peça fique lisinha, sem ficar aquelas ruguinhas ou fibra acumulada
apenas em uma área. Coloca a fibra mais para as costuras. Depois da cabeça bem cheia, enche bem. Agora nós vamos fazer as sobrancelhas. Nós vamos dobrar as sobrancelhas. Corta 2 vezes o molde da sobrancelha. E nós vamos dobrar com a cola quente. Pode ser dublado também com a cola de silicone. Passamos cola na parte de trás de cada sobrancelha e colamos sobre um retalho de feltro. Eu faço isso para que o feltro fique mais estruturado e um pouco mais encorpado. Verifica se colou bem todas as pontinhas. E retira o excesso de feltro, cortando rente ao molde que foi colado sobre o retalho de feltro. Prontinho, vai ficar assim a nossa sobrancelha. Vamos reservar. E agora nós vamos dublar também o cabelinho da ansiedade. Recortamos um molde maior uma vez e com a cola quente nós vamos fazer também a dublagem. Agora nós vamos pintar os dentes da ansiedade. Eu tô usando tinta de tecido branca. Nós vamos aplicando com o pincel, sem arrastar a tinta, para não levantar os pelinhos da fibra do feltro. Eu sugiro que deixem secar e passem uma segunda demão, tá, de tinta nos dentinhos para que ele fique bem branquinho. Agora a gente vai pintar a parte preta da boca. Para pintar a parte preta, nós usamos a tinta de tecido preta e da mesma forma vamos aplicando a tinta sem arrastar. Com bastante cuidado para não invadir com a tinta preta a parte branca do dente. Eu vou deixar lá no molde um gabarito da boca, caso vocês queiram fazer a boca em feltro. Será possível também. É só recortar os detalhes no feltro, na cor correspondente, e aplicar no rostinho.
Agora, com a agulha de boneca, nós vamos fazer os detalhes da parte de cima dos dentes, o acabamento, tá? Se vocês tiverem um pincel bem fininho, também dá para fazer. Mas eu usei a pontinha da agulha e deu super certo. Além de ser mais fácil, né? Para quem não tem controle de pintura, tá? É um modo mais fácil de fazer. E vamos fazer isso, tá? Em toda essa parte de cima da boca. Agora, com a mesma tinta preta, nós vamos fazer essa marcação do olhinho que ele tem na parte de cima, tá? Da mesma forma, aplicando, sem arrastar muito a tinta. É como se fosse um delineado, né? Vamos colar os olhos. Eu cortei 2 vezes o círculo do olho no feltro verde. E aí é só fazer a colagem, tá? Bem no meio do olhinho. Esse olho eu não aprofundei porque eu não achei necessário. E para a parte preta do olho, eu tô usando um olhinho de trava número 14. Eu tô usando a cola quente, mas se vocês quiserem pode usar a cola instantânea ou a T6000. Para utilizar o olho de trava, é só cortar com alicate o pezinho, a travinha que vem. E aí a gente cola como se fosse uma meia pérola. Vou deixar também um gabarito para fazer em feltro. Agora nós vamos pintar o cabelinho usando a tinta de tecido vermelha. Primeiro eu tiro o excesso, tá? Num retalho de feltro e vou fazendo um sombreado, tá? Nas laterais do cabelo e puxando para o centro do cabelo. Vamos fazer isso também com a parte da frente do cabelo, porém a parte da frente não é dublada. Vamos passar uma cola na parte de baixo do cabelo da frente e colar sobre o cabelo de trás. Passa também um pouquinho de cola na parte do meio para fixar.
E aí é só fazer a colagem na parte de trás da cabeça, bem no meio dos olhos, entre os olhos. Eu não esperei a tinta secar, tá? Porém, vocês esperem, né, a secagem da tinta para continuar manuseando a peça. Toda desajeitada, né, porque eu não queria manchar, né, a parte que eu tinha pintado e estava fresca ainda. Por isso é importante esperar secar primeiro para depois continuar a produção. Agora eu vou colar as sobrancelhas. Primeiro posiciona para ver direitinho onde que vão ficar, para depois fazer a colagem. Eu vi uma cena no filme em que ele tinha uma expressão em que ficava com uma sobrancelha mais para cima e outra mais para baixo. Então eu quis recriar essa expressão e colei dessa forma, uma para baixo e outra para cima. Porém, se vocês quiserem, podem colar as duas na mesma posição. Eu não fiz aí, mas eu colei as pontinhas laterais na cabeça para esse cabelo ficar com mais estrutura. Para fazer o corpo, eu cortei 2 vezes o feltro, casei entre as pernas, as laterais e deixei abertura na perna para encher e fechei com o fuxiquim. Os braços eu cortei 2 vezes para cada braço. Alinhei ali as 2 partes. E vou casear toda a volta desse bracinho. Toda a volta não, eu vou casear até completar a mãozinha para o caseado, para a gente fazer o enchimento. Tá vendo? Eu casei, ó, toda a volta os dedinhos, paro aí nesse ponto. E com uma pinça, eu vou enrolar a fibra na ponta da pinça e levar essa fibra até a pontinha dos dedos. Vou fazer isso em todos os dedinhos, deixar eles bem cheios. Continuar o caseado e terminar de encher e fechar. Terminei, ó, vai ficar assim um bracinho. Agora nós vamos fazer as mangas. Para a manga eu cortei 2 vezes para cada braço, o molde da manga.
E vou casear, começando da parte que vai ficar a mãozinha. Lembrando que eu tô caseando pelo lado do avesso, tá? E vou casear toda essa parte até o outro lado. Depois que eu caseei, eu vou abrir e desvirar essa manguinha, para ela ficar com melhor acabamento. Aqui eu tô usando a própria pinça, tá? Pra virar, mas vocês podem, se vocês tiverem o vira-boneca ou o cabo de um pincel, uma tesoura, com bastante cuidado para não furar a peça, tá? Desvira com cuidado para não esgaçar o feltro. Acerta a costura. Eu tô usando o fundo da pinça, tá? Para fazer isso. E aí eu selo, tá? Todas as peças eu selo depois que eu termino de manipular. E vamos colocar o bracinho dentro da manga, observando que a pontinha maior da manga tem que ficar para baixo, tá? Na parte da mãozinha que vai ficar para cima, eu vou passar um pontinho de cola e ajustar puxando para baixo a manguinha. Para fazer as listas da roupa, eu cortei tirinhas de feltro e eu vou colando, deixando sempre o acabamento, né, para a parte de baixo, onde não vai ficar muito visível, tá? Vai colando com bastante cuidado, tá? Para o acabamento ficar bonitinho e essa fita ficar toda coladinha. E vai ficar assim, ó. Eu colei 3 tirinhas em cada braço. Para o sapato, eu cortei 2 vezes, tá? Para a parte de cima do pé. E cortei uma vez no papelão, tá? Colei ali o papelão no retalho de feltro e vou recortar o excesso de feltro, deixando ali a nossa margem de costura. Agora vamos fechar a parte de trás do sapatinho. Começando da parte de cima, tá? Do sapato para baixo. Lembrando que eu tô fazendo a costura também pelo lado do avesso.
Finalizando, eu viro o sapato pro lado direito e vou encaixar esse sapatinho na sola, deixando a costura bem no meio do calcanhar. Já aproveito a linha que ficou ali para casear e fechar o sapato. Caseio toda a volta. Depois que eu fechei o sapato, eu vou encher a parte da frente do sapato bem cheinho, deixando ele bem redondinho, bem gordinho. Lembrando aí de deixar livre a área que a gente vai colocar a perninha. Essa é a calça. Para a calça eu cortei 2 vezes, casei entre as pernas. E abri a lateral pra gente fazer como se fosse uma bainha, tá? Um acabamentozinho. Vamos passar um pouco de cola e dobrar a beiradinha para a parte de dentro da calça. Vamos fazer isso nas 2 pernas. Lembrando de ver, né, a altura, tá? Para que as 2 pernas fiquem na mesma altura. E aí é só virar essa calça pro lado direito. Vira e vai acertando as costuras. A blusa eu cortei 2 vezes, caseei as laterais pelo lado do avesso e vou virar também pro direito. Vou encaixar a blusinha no corpo. Vamos agora colocar a calça. Nós vamos encaixar no meio das pernas e casear as laterais. Vamos passar um pouquinho de cola agora no sapatinho para colar ele no corpo. Lembrando que eu acabei esquecendo, mas fica mais fácil se vocês colocarem o sapato, tá? Antes de colocar a calça, tá? Eu acabei esquecendo e colocando a calça antes, mas quando vocês forem fazer aí, coloquem o sapato primeiro e depois a calça. Agora eu vou fazer um pontinho invisível para prender esse pé, bem presinho no corpo. Depois do pontinho, como eu não coloquei o sapato antes, vai ficar um pouquinho mais difícil de colocar, né,
os detalhes da botinha dele agora. Mas é o mesmo jeito de fazer. Vamos pegar essa parte da bota, que é o caninho da bota, né? E vamos colocar ali pela parte de trás e verificar se a parte da frente tá alinhada e fazer a colagem, tá? Com a cola quente em toda a volta do solado. Agora nós temos essa parte que eu chamo de linguetinha da bota, tá? É o acabamento da parte de dentro da bota. Nós vamos colar a parte reta ali paralelo às laterais do detalhe da bota e colamos também um pouquinho na perna. E aí é só ir passando cola nas laterais e ajeitando ela por cima da linguetinha da bota. Botei uma tirinha de feltro preto para fazer o acabamento do solado da bota. E aí é só colando com cuidado em toda a volta da lateral da bota. Só cortar o excesso na parte de trás. Eu sempre selo, né? Depois de manusear a peça. E para fazer o cadarço, cortei também uma tirinha de feltro. E passei cola ali bem em cima do acabamento da bota. Centralizei ali e vou colando de forma cruzada, como a gente faz, né, no cadarço mesmo. É só ir cruzando, sobrepondo até finalizar lá em cima na bota. Terminei, ó, e coloquei a calça por cima da bota, tá? Por isso que é importante colocar a calça depois do sapato, tá? Cortei uma tira de mais ou menos aí 1 centímetro de feltro preto para fazer o cós da calça. Deixando sempre o acabamento, tá? Para a parte de trás. Nós vamos colar também uma tirinha de feltro laranja, bem rente ao cós da calça.
Essas tiras eu não coloquei no molde, tá? Porém, não é difícil de fazer, dá para cortar no olho mesmo. E vou colar também ali no pescoço, tá? Bem nessa área que tem uma voltinha, tá? Da gola da blusa, nós vamos colar outra tira. Lembra sempre de selar. E agora nós vamos colocar a cabeça. Abra aí com o dedo uma abertura para introduzir o pescoço. Coloca um pouquinho de cola, só para fixar, para conseguir fazer o ponto invisível. Com a linha da cor do feltro e 2 fios de linha, eu vou fazer o ponto invisível prendendo a cabeça ao corpo. Faço esse ponto em toda a volta da cabeça. E agora é só colar os bracinhos. Passo um pouco de cola e colo ali um pouco abaixo da lista do pescoço, tá? Com o polegar para cima. Vou colar o outro bracinho na mesma posição. Porém, se vocês quiserem, podem estar trocando a posição dos braços. E assim finalizamos a nossa ansiedade. Até o próximo vídeo.